Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal e hoje a gente vai falar sobre assistência técnica, qual é a melhor área. Deixa eu mostrar uma mensagem que eu recebi. Ontem eu soltei um vídeo aqui, tá legal? 5 erros que sabotam o técnico de refrigeração. Foi bem legal. E o Vladimir Souza W3S, ele fez uma pergunta que não tem muito a ver com o vídeo que a gente fez, mas bem interessante, que eu acho que cabe a gente fazer um vídeo respondendo a ele hoje, tá bom? Respondendo de forma um pouco mais completa com argumento. A pergunta dele: boa noite, professor. Qual dá mais lucro? Ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, freezer, etc. Bom, vamos lá. Da área de assistência técnica, qual é que dá mais lucro? Na realidade, eu não vou falar muito sobre lucro, porque todas essas áreas são muito boas. É que, infelizmente, não tem como a gente abraçar tudo, certo? A não ser que você já tenha uma assistência tão grande que você possa manter técnicos de refrigeração, de máquina de lavar e de ar-condicionado trabalhando cada um na sua área. Mas, do contrário, se a sua assistência técnica é só você, então talvez essa pergunta seja bem a propósito para você se decidir. Então, para começar, a parte de lucratividade, ela não vai diferir tanto uma da outra. A questão mais vão ser outras questões, tá? Que a gente vai tratar agora. Deixa eu acertar um último detalhe aqui. Prontinho, deixa eu colocar aqui a telinha do meu computador. Eu separei algumas questões, então a gente vai falar de refrigeração, conserto de máquina de lavar e vamos falar também de instalação de ar-condicionado. Tá bom? Instalação e manutenção de ar-condicionado. O que o pessoal mais tem procurado comigo não é nem a manutenção de ar, certo? É mais instalação. Então vamos lá. Vamos lá falar a respeito. Então eu separei, a gente vai falar primeiro da refrigeração, vantagens e desvantagens. Tá legal? E vez ou outra a gente vai comparar, certo? Refrigeração com conserto de máquinas, refrigeração com instalação de ar-condicionado e vice-versa. Vamos fazer uma misturada aqui para você entender e tomar a sua decisão em qual área você quer se firmar. Lembrando que, de fato, eu acredito que não vai dar. Daqui a pouco eu conto a minha história, porque eu já trabalho com refrigeração e máquina de lavar hoje, mas já trabalhei também com instalação de ar-condicionado, tá? E vou te dar a minha posição, mas isso é só lá no final. Primeiro, eu quero falar das vantagens e desvantagens. Vamos lá. Refrigeração, vantagens e desvantagens. Então, vantagens. Uma das grandes vantagens da refrigeração é demanda constante o ano inteiro. Mesmo nessa época, por exemplo, quando eu estou gravando agora, eu estou em São Paulo, mês de junho, e está meio frio, tá bom? Deixa eu dar uma olhada no meu termômetro ali atrás. Aqui dentro do meu estúdio está marcando 22 graus. Deixa eu ver lá fora como é que está a temperatura. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se você vai conseguir ver. 18 graus lá fora. Então tá frio, tá certo? E mesmo estando frio, tem serviço, tá? De refrigeração. É lógico, costuma cair um pouco, principalmente aqui nos estados do sul do Brasil, onde o inverno é um pouco mais forte. Galerinha do norte e nordeste não faz. Centro-oeste também. Eu morei em Goiás e ele não fazia frio, certo? Era bem quente. Então, para a maioria do Brasil, a demanda é o ano inteiro, tá certo? Aqui nas regiões assim que tem essa época de inverno, mesmo com o inverno ainda continua tendo demanda, beleza? Cai um pouco e daqui a pouco eu vou falar a respeito. Quando cai, o que acontece? Mas vamos lá, tem demanda constante o ano inteiro, tanto em resistências, praticamente 100% dos lares têm geladeira. Então, praticamente toda casa tem geladeira. Muito raro,
certo? A gente encontrar uma residência, uma casa que não tenha geladeira. E comércio. Comércio, basicamente, todos os comércios costumam ter geladeira, certo? Muitos comércios costumam ter refrigeração por causa da natureza do comércio, né? Por exemplo, um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, certo? Então, pela natureza, eles precisam. Farmácia, não sei se você sabia, tem muito. Toda farmácia costuma ter também um refrigerador, no mínimo um, porque tem alguns remédios que precisam ser mantidos em refrigeração. E aí tem muita coisa, laboratórios, indústrias, muita coisa mesmo. E mesmo o comércio, que não é da natureza dele ter refrigeração, costuma ter algum aparelho de refrigeração para os funcionários. Certo? Também já cansei de consertar geladeira em, por exemplo, uma sapataria, né? Loja de sapato, em que tem lá uma geladeirinha para guardar alguma coisa, uma marmita para os funcionários, alguma coisa assim, uma água gelada, tá bom? Então, meu amigo, todo lugar tem geladeira, então não vai ser por falta de demanda que você vai ficar sem serviço. Então é uma área muito, muito abrangente, que tem muita demanda. Tem uma vantagem da refrigeração, e aqui eu coloquei ela comparado à instalação de ar-condicionado, tá bom? Maior volume de atendimento por dia. Mais tarde eu vou falar sobre isso, por que eu não mexo mais com instalação de ar-condicionado, e uma das razões vai ser essa daqui. Refrigeração, embora um atendimento de refrigeração normalmente você talvez ganhe um pouco menos na sua mão de obra, e nem sempre, tá bom? Por exemplo, uma troca de compressor, você vai ganhar mais do que uma instalação de ar-condicionado, dependendo também da instalação do ar-condicionado. Mas a outra questão é o seguinte, por exemplo, eu consigo fazer, como já fiz, quatro instalações de compressores em um único dia, tá certo? Já ar-condicionado, dificilmente. Ar-condicionado, na época que eu instalava, eu consegui instalar 3 aparelhos em um único dia, mas porque foi em uma casa só, em um lugar só. Então não precisava me locomover, certo? Porque ar-condicionado, de fato, ele toma muito tempo da gente. E eram instalações bem simples. Já esses atendimentos de troca de compressores, foi cada um em um lugar diferente. E a gente consegue fazer, certo? Se tiver essa demanda, você consegue fazer até mais em um único dia, tá bom? Então, uma das grandes vantagens de refrigeração é que costuma ser rápido, principalmente comparado. Eu falei de compressor, que é a área talvez mais complicada, porque tem muitos serviços menos complexos que compressor, então você consegue fazer 6 atendimentos em um único dia, não é nada de outro mundo, é até relativamente simples de fazer. Tá? Então, é uma grande vantagem da refrigeração é a quantidade que você consegue atender em um único dia. 3, possibilidade de atuar tanto no mercado residencial quanto comercial, incluindo padarias, mercados e bares. Inclusive, eu vou contar um segredo para você, eu dou assistência em residencial também, né, para geladeiras domésticas, mas o que eu gosto mais de fazer é na área comercial, certo? Então, mais ou menos o que a gente já tinha falado, e é uma área que dá bastante dinheiro, é a área comercial, tá? Porque normalmente o pessoal da área bares, restaurantes, etc., eles estão dispostos sempre a pagar mais para ter um atendimento rápido, certo? Então, é uma vantagem bem legal. Menor exposição a risco. Menor exposição a risco, quando eu coloquei aqui, ó, menor exposição a risco e menor esforço físico, já que a maior parte dos serviços é feita no chão, sem escada nem peso excessivo. É uma outra questão que eu estou fazendo um comparativo com instalação, por exemplo, de ar-condicionado, que é um dos fatores que me fizeram parar com a instalação de ar-condicionado. Exige muito do físico da gente, tá certo? É pesado mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar do ar-condicionado.
E risco, sempre você está em risco, tá bom? Escada, é complicado, tá bom? Então, refrigeração, você reduz bastante essa questão de esforço físico e de risco. Desvantagem, vai. Desvantagem aqui, ó, maior investimento inicial em ferramentas. Aqui eu coloquei essa desvantagem em relação à máquina de lavar roupa. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar da máquina de lavar roupa. Então, no caso, a refrigeração, ela tem o maior investimento em ferramentas do que o técnico de máquina de lavar roupa, porém o investimento é menor do que o técnico de ar-condicionado. Tá legal? E tem a questão do diagnóstico mais detalhado. Exige entender o ciclo frigorífico, ter conhecimento, certo? Básico de eletrônica. E eu aqui coloquei como uma desvantagem, tá bom? Essa questão aqui, mas na realidade ela pode ser entendida até como uma vantagem. O que quer dizer essa desvantagem aqui que eu coloquei? Quer dizer o seguinte, que você diagnosticar uma geladeira, diagnosticar o defeito de uma geladeira e fazer o reparo é mais complexo, por exemplo, do que uma máquina de lavar roupa. E aqui eu coloquei como desvantagem, mas agora que eu estou fazendo o vídeo, que eu estou conversando com vocês, de repente isso pode ser até uma vantagem, certo? Por quê? Porque o fato de você, da técnica de refrigeração, acabar sendo um pouco mais desafiadora do que, por exemplo, o conceito de máquina de lavar, ela também afasta os curiosos. Deu para entender aqui? Então, quanto mais complexo é o serviço, menos curiosos vão se aventurar, ou aqueles que se aventurarem. E quando eu falo de curiosos, são pessoas, às vezes, que assistem 2, 3 vídeos no YouTube e começam a achar que é técnico de refrigeração, entendeu? Então tem essa questão. Na refrigeração, a barreira de entrada, a barreira de conhecimento, ela é mais alta, então afasta os curiosos, e quando afasta os curiosos é onde você consegue capitalizar um pouco mais, tá bom? Por falar nisso, já que a gente está falando nisso, eu acho que é a hora certa de eu te fazer um convite, legal? O convite é o seguinte, tá a fim de aprender refrigeração, tá a fim de aprender conserto de máquina de lavar, controladores digitais de temperatura? Portal Refrigeração, tá bom? É o lugar certo. Eu estou deixando o link aqui embaixo. Quer estudar comigo, aprender comigo? Gosta do meu jeito de ensinar? Gosta da minha forma de raciocinar e de transmitir o conhecimento? Estou deixando o link aqui embaixo na descrição. Clica, é o meu site, o site do portal. Clica lá tem todos os nossos cursos, tem os nossos combos. Dá essa virada de chave na sua vida profissional. Mesmo você que não sabe nada, pode vir, tá bom? Você vai se diferenciar no mercado, mesmo sem saber nada, porque a gente começa do absoluto zero e à medida que você vai assistindo às aulas, você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até atingir o status de profissional altamente qualificado. Tá certo? E você também que já é técnico, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, se aprimorar, se atualizar, o lugar é aqui também, tá bom? Por exemplo, o curso de controlador digital, que é próprio para a galera da refrigeração. Você que olha para um controlador digital e você treme, você se sente incapaz de lidar, de programar, de trocar um controlador digital, vem aprender comigo, tá legal? Você vai ver que não é bicho de 7 cabeças e da forma que eu ensino, você vai aprender, tá? Ou então a tecnologia inverter, que já está disponível no nosso curso de refrigeração. Dá uma olhada no meu site, certo? E, na dúvida, fala comigo, beleza? No site tem o acesso para você falar direto comigo. Legal? Bom, já fiz aqui o meu jabazinho de todo vídeo, a gente tem que fazer o nosso jabá. Por quê? Porque estamos aqui para facilitar a vida de vocês, o caminho de vocês para vocês se tornarem aí esses profissionais excelentes, beleza? Vamos voltar lá, então. Então, vamos lá. Isso daí é refrigeração. Falei das vantagens e desvantagens. Na realidade, na minha opinião, eu não sei se é porque eu amo refrigeração. Na minha opinião, é só vantagem. Mesmo essa questão aqui do investimento em ferramentas, são ferramentas que vão durar para
muito tempo. Eu ia falar de durar para toda a vida. De fato, eu tenho algumas ferramentas que me acompanham desde há 30 anos, tá bom? E tem algumas aqui que já tem mais de 10 anos. Por exemplo, minha bomba de vácuo tem mais de 10 anos. Então, sim, tem esse investimento inicial, mas é um investimento que vai durar por muito, muito tempo, tá bom? Vamos lá, falar das máquinas de lavar, vantagens e desvantagens. Bora lá. Máquina de lavar, vantagens, boa margem de lucro por serviço. Legal? Com reparos comuns como placa, atuador, pressostato, chicote, você consegue. Deixa eu explicar para você, às vezes. Às vezes, alguma coisa, um serviço barato, como, por exemplo, uma troca de bomba, certo? Você consegue ganhar um bom dinheiro numa troca de bomba, mesmo a bomba custando barato. É relativamente barato uma bomba e você pode cobrar bem por ela. Sabe por quê? Porque não é o valor da peça, é o valor percebido pelo cliente, certo? Uma máquina que deixou, ela não está jogando água fora. Você vai lá, troca uma bomba, cobra, o cliente ele paga com satisfação. Por quê? Porque o valor percebido pelo cliente é muito alto, certo? Você resolveu o problema dele. Então, é bem lucrativo também o serviço com máquina de lavar. E é rápido, tá? Você consegue... Inclusive, é o terceiro item que eu tô me adiantando demais. Menor investimento inicial em ferramentas, sendo possível começar com multímetro, chave Phillips, alicates e conhecimento técnico. De fato, consertos de máquina de lavar é muito menos, é o menor investimento que tem dessa área, tá bom? Com muito pouco dinheiro, você adquire as ferramentas. Aqui eu coloquei algumas ferramentas que são ferramentas simples, mas você vai precisar de algumas outras, por exemplo, sacador de mecanismo. Mas, pouquíssimo investimento, você adquire aí, as ferramentas necessárias para trabalhar com máquina. Então, para você que está com pouca grana e quer começar a trabalhar logo, fazer dinheiro, máquina de lavar sem dúvida nenhuma, tá bom? É uma escolha, sim. Daqui a pouco eu vou falar das desvantagens. Tem desvantagem? Tem sim, mas daqui a pouco eu falo. Outra coisa é a capacidade de fazer vários atendimentos por dia. Costuma ser muito rápido os atendimentos de máquina de lavar. Sim, tem aqueles atendimentos um pouco mais complexos, e aqui eu só consigo pensar em troca de mecanismo. É o atendimento mais complexo, que demora mais, tá bom? Mas, depois que você pega a prática, 1 hora e meia você troca o mecanismo, tá? Aqui na nossa empresa, a gente já bateu o recorde de troca de mecanismo. Eu e o Leonardo, fazendo junto, tá bom? Foi nós dois. A gente fez uma troca de mecanismo em 20 minutos, certo? No relógio, no cronômetro, uma troca de mecanismo em 20 minutos. Eu auxiliando ele, tá? Eu dando as ferramentas, deixando tudo na mão dele e ele executando. Foi muito rápido. Também foi uma máquina que soltou tudo com muita facilidade. De vez em quando você vai pegar algumas máquinas que se recusam a se soltar as peças, né? Às vezes as peças bem gripadas, mas normalmente 1 hora e meia, uma troca de mecanismo, normalmente você consegue, tá? De vez em quando vai pegar alguma coisa que dá um pouco mais de trabalho, mas é a exceção e não a regra. Beleza? Desvantagens. O lucro é ligeiramente menor do que o da refrigeração, tá bom? É um pouco menor. Não que seja ruim, é um lucro muito, muito bom. Mas é ligeiramente, a refrigeração ainda ganha na parte de lucro, tá bom? Outra coisa, por ser um serviço mais direto e de execução mais simples, tá bom? Outra desvantagem é o seguinte, da máquina de lavar. Como a barreira de entrada, principalmente com ferramentas, é mais baixa, então vai ter muito curioso se aventurando. Tá legal? Embora um bom técnico de máquina de lavar, ele vai se destacar, tá bom? Porque o curioso ele vai e faz um serviço meia boca. E aí ele ganha aquele serviço, mas normalmente ele perde o cliente. Um bom técnico de máquina de lavar, eu mesmo tenho clientes aqui na minha assistência que a gente atende a gerações, sabe? A avó, a mãe, a filha e o neto e vai embora. Tá bom? Geração após geração, graças ao nosso bom serviço. Mas é uma área que tem muitos curiosos se aventurando,
certo? O camarada vai, a mesma coisa. Assiste lá um vídeo de YouTube e acha que é técnico, e aí vai se aventurar. A maioria das vezes ele mais estraga, mais prejudica a máquina do que arruma. Mas fica sabendo que você vai se deparar com esse tipo de pessoa, certo? Mas se você for um bom profissional, você se destaca, tá bom? Isso pode gerar concorrência desleal e confundir os clientes sobre o valor do serviço. Chega um cara lá, eu mesmo, já aconteceu de eu fazer um serviço em um condomínio e depois eu descubro que o zelador do condomínio ele está se aventurando, consertando lá as máquinas. Mas a boa parte das vezes ele não consegue ter êxito. Ele arruma uma coisa muito fácil, ele consegue, outras não, tá bom? Mas o bom profissional sempre vai se destacar. Legal? Agora a gente vai falar do ar-condicionado. Vamos lá? Vantagens e desvantagens. E daqui a pouco eu vou falar da minha conclusão, tá bom? Por que que eu não mexo mais com ar-condicionado? Tá bom? Embora você já deve ter percebido, se você me acompanha, eu já devo ter falado isso em algum outro vídeo, certo? Vantagens: ticket médio elevado. Então, uma instalação de ar-condicionado, normalmente, o técnico, o instalador, ele cobra bem, ganha um bom dinheiro na instalação, tá bom? Especialmente instalações e contratos de manutenção, é onde dá mais dinheiro. Tem boa demanda, sim, em períodos de calor, certo? Em períodos como esse aqui, de frio, cai mesmo, tá bom? Inclusive, essa época melhor de todas, para quem quer colocar um ar-condicionado em casa. Você vai pagar mais barato, você vai pagar talvez mais barato na mão de obra, tá bom? Mas para o instalador mesmo é meio complicado. Essa época, os instaladores de ar-condicionado, eles ficam meio com pouco serviço, pouco mesmo, tá bom? Cai demais porque o cliente final não tem a percepção de que ele precisa de um ar-condicionado. Eles vão procurar ar-condicionado quando esquenta, e aí vão pagar bem mais caro. Mas vamos lá. Possibilidade de contratos recorrentes. Então é muito comum um técnico de ar-condicionado também fazer um contrato de manutenção preventiva. Isso acontece também com profissionais de refrigeração, tá bom? Manutenção preventiva. Então são as vantagens de quem mexe com ar-condicionado. Agora as desvantagens, e muitas delas eu tirei aqui da minha própria experiência, tá bom? É o que eu vivi, tá bom? Não é o que eu acho. Então eu sei que de repente tem algum profissional de ar-condicionado que vai ficar bravo comigo, mas se você não concorda, por favor, você fala aqui nos comentários, tá bom? Se o que eu estou falando é mentira. Tá bom? Pode colocar aí nos comentários, eu não vou excluir, desde que o seu comentário seja respeitoso, vai ficar aí, tá legal? Mas, ó, minha experiência é pesado, tá bom? Fisicamente é pesado. Quando você chega em casa para descansar, você está detonado depois de ter feito aí umas 2, 3 instalações de ar-condicionado, certo? Na maioria das vezes, a gente fazia 2. Teve um dia que a gente fez 3, tá bom? Mas normalmente é 2. Era uma de manhã e outra de tarde, porque de fato é pesado, tá bom? Você tem que estar subindo escada, ok? Levando evaporador, embora que hoje tem sistemas de polias que você consegue subir, ok? Mas a maioria dos técnicos em início não vai ter acesso a esse tipo de ferramenta, mas mesmo assim, o fato de você ter que trabalhar no alto é bem arriscado, tá bom? Furar também, certo? Embora eu tenha ferramentas ótimas, até hoje eu tenho minhas ferramentas de instalação de ar-condicionado, né? Eu tenho lá aquela furadeira tipo rompedora, né? Que fazia o furo com mais facilidade e tudo mais, aquela serra-copo especial de diamante. Mas mesmo assim, aquilo é um esforço físico, certo? Para segurar, porque aquela furadeira, certo? De impacto, rompedora, ela é pesada. Então você trabalhar um tempão aqui, ó, nessa posição, segurando aquilo e vibrando, você se acaba, tá bom? Ou então você vira o Mr. Olímpia, você fica muito forte. Legal? Brincadeiras à parte, é pesado. Subir em escadas, carregar evaporadoras e condensadoras. Instalações tomam bastante tempo, dificultando encaixar múltiplos serviços por dia.
Isso, tá bom? Inclusive, quando eu estava trabalhando com instalação de ar-condicionado, eu comecei a perder os meus clientes de refrigeração, porque eu não conseguia, porque o ar-condicionado toma muito tempo da gente, tá bom? Demanda sazonal. Demanda sazonal é aquele negócio, no verão tem bastante serviço, no inverno cai tipo quase a zero, certo? E exige um investimento ainda maior que o de refrigeração, certo? São praticamente as mesmas ferramentas de refrigeração, só que você vai precisar de mais coisa, tá bom? Você vai precisar dessas furadeira, escada, ou andaime, coisas desse tipo. Então, é um investimento mais alto ainda do que refrigeração. Bom, agora deixa eu falar para vocês a minha conclusão aqui, tá? Então, explicar primeiro. Trabalhei com ar-condicionado? Trabalhei. Ganhei dinheiro com ar-condicionado? Ganhei. Só que eu comecei a perceber uma queda na minha qualidade de vida, certo? Na minha saúde mesmo, tá? Cansado mesmo. E outra coisa, boa parte do serviço, principalmente quando você vai fazer instalações em comércios, certo? Ou consultórios, por exemplo, eu instalei muito em consultórios de dentista, consultório médico, e aí a gente tinha que fazer de madrugada, então os horários ficavam todos bagunçados. O fato é que eu cansei bastante, tá bom? Ganhei dinheiro? Ganhei, mas e aí eu comecei a deixar de ganhar na refrigeração, porque comecei a perder os meus clientes. Aí a gente se acertou aqui, certo? Na minha assistência, a gente resolveu parar com o ar-condicionado. Inclusive, eu tinha um mês de agendamento de instalações. Um mês inteiro. 30 dias, inclusive fim de semana. Tudo agendado. Aí, na época que eu parei, eu passei para um colega, certo? Para ele fazer essas instalações. Ele me agradece até hoje, porque ele também... Um mês, todo dia, né? Durante o mês inteiro de instalações... mas eu resolvi parar, tá bom? Por causa disso. Primeiro, eu comecei a negligenciar os meus clientes de refrigeração e os meus clientes de máquina de lavar, que eu gosto muito de fazer. Segundo, fisicamente estava esgotando. E o perigo, tá? Sempre... Cara, não é brincadeira. Não é brincadeira você estar trabalhando, sei lá. Eu já trabalhei em situações, em edifício muito, muito alto, sabe? 10º andar, bem alto mesmo, e se expondo a risco. Resolvi parar, tá bom? Mas ainda instalo ar-condicionado? Instalo. Os últimos que eu instalei o meu aqui, no meu estúdio, aqui na minha frente tem um ar-condicionado, fui eu que instalei. Eu instalei na igreja onde eu faço parte, onde eu congrego. Eu dei o ar-condicionado de presente e eu mesmo instalei. E aí me lembrei por que eu parei, porque eu também fiquei todo esgotado, tá bom? Não é brincadeira, não. Agora quero falar sobre refrigeração e máquina de lavar. Na minha opinião, as duas áreas, você pode ser técnico de refrigeração e técnico de máquina de lavar. Uma coisa não vai interferir com a outra. Dá para conciliar as duas, dá tranquilamente, é o que eu faço hoje, até hoje. Inclusive, eu costumo dizer que as duas áreas são complementares, tá bom? É muito comum você estar arrumando uma máquina e a cliente pergunta se você arruma também a geladeira. E aí você diz que sim, lógico, se é que você arruma, e aí sai com um pouquinho mais de dinheiro no bolso, porque você vai agregar valor. Você já está lá mesmo, você vai lá, arruma também a geladeira. E acontece o contrário, está arrumando a geladeira, a cliente pergunta sobre máquina de lavar. Então, se eu fosse você, legal, eu faria esses dois cursos. Inclusive, está disponível no nosso site esses dois cursos, refrigeração, máquina de lavar, além do controlador digital. Esse controlador digital é para quem já é técnico, tá bom? Se você não é técnico de refrigeração, eu não aconselho fazer, porque você não vai aproveitar nada dele. Mas se você é técnico, já é um degrauzão que você sobe. Beleza? Bom, deixa eu dar só mais um recado para vocês. E antes de dar o recado, deixa eu falar o seguinte para você. Você que de repente é técnico de ar-condicionado, cara, não me queira mal, tá bom?
E se eu falei alguma coisa que não corresponde com a verdade, se não é pesado de verdade, como eu falei, diz aí, tá bom? É minha percepção, é minha opinião. Eu posso estar errado, tá bom? Não tem problema nenhum eu estar errado, não. Agora sim vou dar um recado para vocês. E o recado não é outro, senão agradecer os parceiros do Portal Refrigeração. Por exemplo, a Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Tem também a Elite. Elite desenvolve ferramentas fantásticas, como o engate rápido, alicate locking, sacadores de mecanismo e muito mais. Ferramentas que você nem sabe que existe e que estão fazendo falta na sua maleta. Faz o seguinte, entra no site da Samatec. Samatec é detentora da marca Elite. Clica lá na aba, no site da Samatec, aba Elite. E aí, vai com o tempo, porque é muita coisa mesmo. Você vai descobrir as ferramentas que a Elite tem desenvolvido para você. Da refrigeração, da máquina de lavar e do ar-condicionado. Tem ferramenta para todo mundo. Legal? E finalmente, porém, não menos importante, é a Friopar, sua loja de confiança, com o seu vendedor de confiança. A Friopar, ela está disponibilizando aqui o WhatsApp, tá bom? Cadê o WhatsApp da Friopar? Para você salvar no seu celular e quando você precisar de qualquer coisa para refrigeração, você vai clicar e vai falar com o vendedor pelo WhatsApp. Tá bom? Eles vão enviar para todo o Brasil. E se você disser que foi o Ricardo, do Portal de Refrigeração, que indicou, você ainda vai entrar em promoções e vai ter desconto, vai? Chora. Quem não chora não mama. E essa é a vantagem de ter um vendedor de confiança. Você pode chorar à vontade, beleza? Que ele vai dar um jeitinho de fazer o melhor para você. Legal? Galera, deixa eu só soltar aqui o meu telão, certo? Primeiro eu quero agradecer a paciência de você que chegou até agora. Quantos minutos esse vídeo? 32 minutos nesse momento. Muito obrigado por você ter ficado até agora. Me diz aí nos comentários qual área que você atua. Tá? Atua nas 3 áreas? Atua em uma delas? Coloca aí. E coloca também. Hoje, o vídeo de hoje é fruto de um comentário de um inscrito do canal. Tá legal? Deixa o seu comentário, quem sabe o próximo vídeo pode ser em cima do seu comentário. Valeu, forte abraço, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, tudo mais. Tchau!